Você está ouvindo Somos Cidade, o podcast que acredita que cidades melhores constroem vidas melhores. Aqui a gente conversa com quem está transformando o urbanismo, a arquitetura, o mercado imobiliário e o jeito de viver nas cidades brasileiras. Eu sou Felipe Cavalcante e recebo convidados especiais para discutir ideias, projetos e soluções que tornam nossas cidades mais humanas, eficientes e inspiradoras. Seja muito bem-vindo, porque pensar cidades é pensar o nosso futuro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Cavalcante aqui para mais um bate-papo muito interessante com uma pessoa que eu admiro à distância, já acompanho há bastante tempo, que é o vereador do Rio de Janeiro, Pedro Duarte. É muito raro a gente ver um político tão engajado em causas urbanas, né, de cidades, e por isso que eu queria conhecer um pouco mais o que está por trás aí da mente aí do Pedro Duarte, da história dele, do vínculo com isso. E ele agora é também candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Espero que consiga. Que a gente precisa de mais defensores do bom urbanismo, né, em posições de poder político. Então, seja muito bem-vindo para esse papo aí, Pedro. Muito obrigado, Felipe. Para mim é uma honra. Eu acompanho já o trabalho de vocês na divulgação das boas práticas urbanistas, do fórum de debate, que por muitas das vezes, nessa área que nós nos tornamos fãs, ela não é uma matemática. Ela, claro, ela tem técnica, ela não é chutômetro, mas ao mesmo tempo você tem diferentes opiniões que se aplicam de formas diferentes, né, conforme a cidade, a temperatura, a realidade de cada, né, lugar que as pessoas moram. Então, é um fórum de debate de boas ideias que me ajuda muito no meu trabalho aqui como vereador, né, e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. Então, boa parte do meu mandato é dedicado exatamente a isso. Bacana, cara. Queria entender de você como é que surgiu isso, assim, é um interesse pessoal seu que você levou para a política? Foi, não, já foi uma questão mais madura? Porque não é comum, né, ver políticos com tanto engajamento nessa parte urbana. Eu vou ser bem sincero aqui de que, na verdade, a primeira vez que eu fui eleito, eu não entendia nada de urbanismo e nunca tinha falado sobre o assunto, assim, não estava nem no meu radar. E aí, contando um pouco da minha história, eu tenho 35 anos, mas eu fui eleito a primeira vez em 2020, quando eu ainda tinha 29 anos. E eu sou de uma família de comerciantes. Minha mãe veio da Paraíba, e meu pai é filho de portugueses que abriram uma padaria em Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, e minha mãe também foi para Caxias, meus avós vindo da Paraíba, meu avô era pedreiro. Então, através do comércio que eles cresceram na vida e a gente conseguiu ir para bairros melhores, eu e meu irmão tivemos acesso a boas escolas, somos a primeira geração a ir para a universidade. Eu fiz direito na PUC, sou advogado de formação. E é no movimento estudantil, no centro acadêmico, que eu começo a fazer um pouco de política. Eu sou um cara com uma visão mais centro-direita, mais liberal. Encontrei um movimento estudantil, completamente cooptado por visões mais estatistas, de mundo. E eu comecei ali a fazer disputas e fui presidente do centro acadêmico, presidente do diretório central de estudantes, então tive o orgulho de representar 12 mil alunos da minha universidade, a PUC-Rio, e eu depois fui reeleito com mais de 70% dos votos. E aí, quando eu sou candidato a vereador, no primeiro momento, minha pauta é muito essa do liberalismo. Então, a defesa dos comerciantes, setor produtivo, quem gera emprego, quem gera renda, menos impostos, menos burocracia. Esse sempre foi o meu discurso. Só que quando eu fui eleito em 2020, meu primeiro mandato, e aí vem um lado que a gente leva o trabalho de vereador muito a sério, eu fui ver, tá bom, além daquilo que eu defendo, o que um vereador faz de muito importante? E eu fui ver, legislação urbanística. E tínhamos um plano diretor do Rio de Janeiro que começou a ser revisto em 2021, sob a liderança do Washington Fajardo, um grande amigo aí em comum, né? E eu falei, bom, eu não posso papar mosca nesse assunto, né? Eu não posso passar vergonha, eu tenho que acompanhar isso. E aí, conversando com alguns amigos que eram do meio, eles falaram, pô, Pedro, sabe tudo isso que você começa a receber de demanda? De praça, de arborização, de como a cidade deveria funcionar, que tá uma bagunça, tá desordenado. Isso tudo está dentro de um guarda-chuva de urbanismo. Eu falei, me conta mais sobre. E aí começaram a passar uns sites, uns links, uns autores, que eu entro mais para frente, e comecei a gostar. E eu falei, bom, eu acho que para isso eu vou precisar ter arquiteto. Eu abri um processo seletivo, então desde a minha primeira formação da minha equipe aqui no mandato, sempre tivemos arquitetos e arquitetas para poder tocar essa nossa pauta.
E aí eu fiquei maravilhado, eu fiquei encantado. Primeiro que conversa com a minha visão, né, de liberalismo, no sentido de que eu comecei a olhar de que a área do urbanismo também é enfecheada por visões estatais, né, de zoneamentos restritivos, né, de parâmetros construtivos super restritivos, que as pessoas querem dizer como a cidade vai funcionar. E a realidade é que elas não conseguem dizer como as cidades vão funcionar, né? Elas conseguem até, às vezes, ajudar ou atrapalhar um pouco, e muitas das vezes mais atrapalha do que ajuda, mas, bom, você consegue mexer um pouco, mas a cidade vai funcionar como ela tem que funcionar. As pessoas vão morar, vão empreender, vão dar um jeito de abrir um comércio, de burlar o zoneamento, porque a demanda se impõe, né? E se tem demanda, a oferta vai chegar, ou pelo mercado formal, que é o melhor, ou vai chegar pelo mercado informal, porque as pessoas não têm como viabilizar, né, dentro da lei. Então, super casou com aquelas minhas diretrizes de vida anteriores. E eu percebi que isso influencia muito o dia a dia das pessoas. E elas não têm nem noção de que a gente anda pela cidade e a nossa paisagem é definida por leis votadas aqui dentro da Câmara de Vereadores. Não é em Brasília. Não é na Assembleia Legislativa dos Estados, é na Câmara Municipal, que nós definimos gabarito, pavimento, terraço, unidade mínima do apartamento, né, o lote mínimo, é um mundo aí, você sabe muito melhor do que eu. Então, fiquei fascinado. Entrei na comissão especial do plano diretor, fui desenvolvendo uma pauta urbanística que a gente pode detalhar ali ao longo da nossa conversa, mas o trabalho foi tão redondinho e repercutiu tão bem que ao eu ser reeleito, eu consegui me eleger presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, que é uma das comissões mais relevantes da casa, né, aqui da Câmara Municipal, mesmo sendo de um partido que tinha só um vereador. A gente sabe que a força da bancada influencia muito, mas o trabalho era tão redondinho que falaram: tá bom, pode presidir essa comissão de assuntos urbanos aí, que você tem feito um bom trabalho nisso. Não, legal, cara. Agora, eu tenho uma segunda pergunta que eu sempre me ronda ela. Urbanismo dá voto, Pedro, né? Né? Vamos lá, na minha opinião, sendo bem franco e direto aqui, não dá voto. Agora, se você, né, quando a gente vai para esse debate de parâmetro, zoneamento, pavimento, potencial construtivo, coeficiente de aproveitamento, outorga onerosa, operação urbana consorciada, eu não consigo ver isso, nada disso dando voto. Mas quando você vai para o dia a dia das pessoas, seja os temas polêmicos, que às vezes geram resistência, como vaga de garagem. Todo mundo tem uma opinião. Não, todos os prédios deveriam ter uma vaga de garagem, não deveriam ter uma vaga de garagem. Ou comércio. As ruas deveriam ter comércio. As pessoas gostam de opinar sobre isso. Praças, as pessoas adoram opinar sobre praça. Aqui deveria ou não deveria ser uma praça. A gente poderia ou não poderia fazer uma praça. Fechamento de rua. Vamos fechar as nossas ruas nos finais de semana para fazer uma área de lazer. Isso, as pessoas adoram opinar sobre isso, seja elogiando, seja criticando. Não estou nem entrando nesse mérito nesse É o primeiro dia a dia momento. delas, né, cara? Mas é o dia a dia Impacta ela. delas. Exatamente, é o dia a dia delas. Então, se a gente virar e falar, vamos fechar Presidente Vargas, né, pegando aqui o caso do Rio de Janeiro, no final de semana para lazer, tem gente que vai amar e tem gente que vai odiar. Então, o urbanismo em si, eu vejo isso como termos técnicos, né, ninguém, assim, é muito entre aspas, né, ninguém se importa e ninguém vota. Mas se você conseguir transformar o debate urbanístico no que afeta o dia a dia da pessoa, ela quer opinar. E aí não importa se é direita ou esquerda. Inclusive é até curioso, né? O urbanismo ele tem uma. Às vezes você vai ver o lulista e o bolsonarista concordando, e você vai ver o lulista e o bolsonarista criticando a ideia, porque o urbanismo não segue muito bem esse espectro, né, de direita e esquerda. Às vezes você vai defender, vamos fechar esse terminal rodoviário e vamos transformar ele num parque. Vai ter gente de direita elogiando, gente de direita criticando, gente de esquerda criticando, gente de esquerda elogiando, porque é um pouco mais complexo do que isso o dia a dia das pessoas. Bacana. Pedro, você é eleito prefeito ditador do Rio de Janeiro. Quais são as mudanças que você faria? Quais são as coisas que você não concorda que têm sido feitas nas últimas décadas no planejamento urbano? Né? Eu falei do Rio, mas na verdade no planejamento urbano brasileiro, né, que é mais ou menos disseminado e homogêneo aí. O que é que não tem funcionado e que você acha que precisa mudar? Vamos lá, infelizmente, a gente sabe o movimento aí dos NIMBYs, né, de Not in My Backyard, não no meu jardim, né, e diria que hoje dá mais voto você ser
contra as boas práticas urbanistas, né, do que você ser contra as más práticas urbanistas. Seja porque, e eu vivo refletindo sobre isso, Felipe, assim, o que leva as pessoas a defenderem tanto práticas urbanistas ruins, né? Então as pessoas adoram defender que os prédios têm que ser murados, gradeados, porque a cidade está muito insegura e eu tenho que ter o direito de subir um muro de 5 metros de altura, que não tem relação nenhuma com a calçada, eu vou blindar o meu condomínio. Tá bom, mas o pedestre ali caminhando, que pode ser o seu filho chegando do colégio, né? Pode ser o seu irmão que foi andar com um cachorro, pode ser qualquer familiar seu, do lado de lá do muro, coitado, né? Porque ele tá super exposto para passar um carro, uma moto, um bandido e roubá-lo. Mas dentro do muro a pessoa acha que ela está super segura, né, no seu condomínio. Mas é super, infelizmente, impopular defender isso. A verticalização, né? Quanto mais eu leio, mais eu vejo que a densidade, e até é importante também essa separação, né? A verticalização ajuda, muitas das vezes, a nós termos densidade. Mas é possível ter densidade, ou seja, muitas pessoas morando por metro quadrado, por quilômetro quadrado, né, sem precisar verticalizar tanto. Mas o ponto é, a densidade, ela traz comércio, ela traz vida, ela te aproxima dos bons equipamentos públicos, metrô, trem. Na realidade do Rio de Janeiro, Copacabana, eu tenho uma votação razoável na zona sul do Rio de Janeiro. E dá vontade de chorar toda vez que a gente defende alguma coisa, as pessoas falam: vocês querem copacabanizar o Leblon, vocês querem copacabanizar Ipanema. Eu falo, mas Copacabana é maravilhoso. Adoro Copacabana, amo Copacabana, né? E eu, quando fui sair, né, da Barra da Tijuca, que era longe do centro da cidade para conseguir trabalhar, eu que era um recém-formado, o que eu conseguia pagar era uma kitnet em Copacabana, que tinha ali seus 27 metros quadrados, mais do que suficiente para alguém de 26 anos morando sozinho, estava ótimo para mim. E eu caminhava, ia para a praia em 5 minutos, no meu dia a dia de trabalho eu tinha uma estação de metrô para um lado, tinha uma estação de metrô para o outro, comércio 24 horas, maravilhoso. Então as pessoas falam copacabanização, eu falo, pô, quem dera mais cidades do Brasil, né, ou do mundo tivessem mais Copacabanas, né? Mas infelizmente as pessoas odeiam, né? Ah, meu Deus, Copacabana com seus prédios enormes, uns colados nos outros, não consigo respirar, estou sufocando, né? Nesse bairro claustrofóbico. E é uma bobeira, super arborizado, super agradável, um dos melhores bairros que tem. É claro, tem um lado de zeladoria urbana, que bairros densos que tem muita gente, você tem que ter muita ordem, né? Porque é muita gente circulando, depreda fácil, a calçada se desgasta, os jardins, né, são destruídos. Então, claro, muita gente demanda um cuidado de zeladoria e de ordem pública que nem sempre é bem feito. Mas não é culpa da densidade. É mais fácil eu manter um bairro bem cuidado que tem muita gente, né, do que eu tomar conta de diversos bairros onde essas pessoas estariam espalhadas. Enfim, fazendo aqui algumas reflexões, e aí trazendo para o lado de prefeito. Então, se eu fosse prefeito ditador, né, que não precisa me preocupar com esses movimentos NIMBYs, primeiro que eu acabaria com essas zonas uniresidenciais que nós temos, pegar aqui um caso polêmico que eu sempre falo, a Urca é um bairro que tem dentro dele apenas o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Apenas, né, o segundo maior cartão postal do país. É o Cristo e, logo na sequência, o Pão de Açúcar. E o zoneamento diz que é proibido ter hotel na Urca. Não existe um hotel formal, né? Informal, vão ter lá seus hostels e Airbnbs e afins espalhados pela Urca. Mas hotel formal, de bandeira, com alvará, não tem. Por quê? Porque o zoneamento diz que não pode ter hotel, né, na Urca, porque é um bairro bucólico, residencial, tudo mais. Então eu diria que, de linhas gerais, eu pegaria essas pautas, né, dos NIMBYs, que deixam tanta gente desesperada e eu não consigo aprovar aqui na Câmara, porque vem meia dúzia de associação de moradores e os vereadores ficam desesperados. Ah, meu Deus, vem aqui a associação de moradores, eles são super contra. Eu falo, olha, são 10 pessoas. O bairro tem 40 mil moradores. Você acha mesmo que eles representam os 40 mil moradores? Né? E sairia aprovando essas boas práticas urbanísticas, sobretudo de densidade, porque melhora muito a gestão da cidade. E a gente tem, né, um problema aí de oferta de moradia, né? A gente tem várias legislações e leis que impedem, dificultam, que inclusive impõem regulamentos, requisitos mínimos muito altos, né? Assim, como se todo mundo tivesse o dinheiro para comprar. O que é que pode ser feito para aumentar a oferta de moradia no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente? O que eu gostaria muito é que a gente fizesse mais estudos sobre quanto custa cada burocracia que a gente vai colocando na lei.
Né? Aqui no plano diretor da cidade, que nós revimos, né, agora em 2024, e eu aprovei muitas emendas nele, eu consegui acabar basicamente com a exigência de vagas em quase toda a cidade. Não consegui na Barra da Tijuca, porque é um bairro muito, né, rodoviário, e aí as pessoas ficaram desesperadas e manteve lá a obrigação, e alguns bairros tem menos metrô, trem na cidade, aí criou uma reação. Mas assim, em 70% da cidade hoje, no Rio de Janeiro, a exigência de vagas de garagem é zero, zero. Zona Sul do Rio de Janeiro, centro da cidade, Grande Tijuca, Zona Norte, não precisa, zero vagas de garagem. Porque eu consegui, aí o que ajudou foi, como a gente tinha um código de obras que autorizava você no mesmo prédio a lançar unidades com vaga e sem vaga, o que eu consegui fazer? Eu consegui isolar o custo da vaga. Porque eu tinha a mesma tipologia, né, no mesmo andar, um apartamento de 55 metros quadrados, dois quartos, tudo igual. A única coisa que mudava, vaga de garagem. E qual era a diferença de preço? 50, 60 mil reais. Por uma... Aí as pessoas, caramba, é isso que custa uma vaga de garagem? Eu pago 50 mil reais só para ter uma vaga de garagem? Eu falo, pois é, esse é o custo que está ali. Né? Então, quando a gente fala, a unidade mínima é 25 metros quadrados. Vamos calcular o custo disso. Ah, todo mundo tem que ter a escada de incêndio não pode ser do lado de fora, tem que ser do lado de dentro. Qual é o custo disso? Ah, todo mundo tem que ter gás encanado, porque não pode ser cooktop, tem que ser gás encanado. Qual é o custo de todo prédio ter que ter gás encanado ao invés de eu colocar o elétrico do cooktop? Então, quando você vai, né, colocando tudo isso e fazendo uma conta, você vai vendo, caramba, ao invés de eu estar vendendo a unidade a 220, 230 mil reais, lembrando sempre a realidade do Rio de Janeiro, né, que tem o seu custo de construção, os seus terrenos, caramba, eu estou tendo que vender a 300 mil. Pois é. E esses 70 mil reais de diferença, pelas obrigações, né, que o legislador colocou, quantas pessoas nós excluímos, né, do mercado de compra de unidades por causa disso? Porque a gente também consegue calcular isso por renda. É só pegar quantas pessoas, né, conseguem comprar um imóvel entre 230 mil reais e 300 mil reais. Como a gente botou que o mais barato da cidade é 300 mil, todo mundo abaixo disso, a gente virou e falou, eu não sei como essas pessoas estão se resolvendo, porque elas conseguem acessar o mercado privado, né, de compra de unidade. Eu estou falando aqui de Minha Casa Minha Vida. Estou nem falando de mercado sem juros subsidiados, mercado comum. Estou falando de Minha Casa Minha Vida. Então, se o cara não consegue acessar a unidade mais barata do Minha Casa Minha Vida, para onde ele está indo? É óbvio que é para o mercado informal, não tem milagre. Ele está comprando ou construindo de forma irregular pela cidade. E aí, na minha opinião, nós temos essas burocracias, né, de metragem, de tipologia, de parâmetro, de afastamento, que inclusive é uma péssima prática urbanística, né? Além de piorar o aproveitamento do terreno, é ruim do ponto de vista econômico, também é ruim do ponto de vista urbanístico, porque afasta as pessoas da rua, diminui a relação com a calçada. E aí tem vários pontos, né? Mas eu sinto que sempre que um vereador vem trazer uma ideia, mas você não acha que a gente deveria exigir X? Fala, quanto você acha que isso vai custar na unidade final do apartamento? A pessoa, eu pensei nisso. Você acha que é de graça? Algum custo tem. Já parou para fazer essa conta? E aí, raramente, muito raramente, alguém já fez essa conta. Se bobear, eu vou dizer que nunca vi um vereador trazer uma burocracia e a conta junto. Cara, é aquela história, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. É muito fácil você ser legislador, planejador urbano e dizer, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter dignidade, tem que ter qualidade. Só que a pessoa não pode pagar por aquilo, ela vai para a informalidade, vai para a favela, vai invadir uma área de proteção ambiental, né? Não tem, esse é o caminho natural. As pessoas não conseguem É. entender isso muitas vezes. E vem muito do achismo, né? Que nem outra vez teve um vereador que veio aqui insistir muito com a questão do pé direito. Ele falou: eu fui criado num apartamento que tinha um pé direito super alto, eu achava minha sala da minha família maravilhosa, que era alta, tinha estante que ia até em cima. Aí hoje em dia eu visito esses lançamentos, tudo com pé direito baixinho. A gente tinha que botar uma exigência, o pé direito tem que ser alto. A gente tem que botar uma regra nisso. Tipo assim, você fala, meu Deus, meu Deus. Aí você fala, mas você já imaginou quanto isso impacta no custo final? Né? Isso vai atrapalhar o aproveitamento do terreno? Será que as pessoas realmente fazem questão? Essa é a grande prioridade delas? Será que elas preferem ter o pé direito, né, tão alto assim? Ou talvez ter uma sala maior, ou ter uma varanda maior? Né? Mas as pessoas têm umas impressões da vida dela. Né? Eu acho que pé direito é uma prioridade. Então eu vou botar isso na lei. Você fala, olha, você pode ter uma prioridade e na hora que você for comprar, você prioriza isso, mas eu talvez não priorize tanto esse pé direito tão alto. Legal. Cara, e zoneamento? O que é que tem? Qual é a sua opinião? Você conseguiu alterar algo no plano diretor aí do Rio? Fala um pouco sua opinião sobre esse instrumento.
Felizmente, no início eu achava que o nosso zoneamento do Rio era muito ruim. Aí depois eu fui ver de outras cidades do Brasil e até do mundo, né? Se a gente for pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é um caos, né, de zoneamento, super restritivo de onde é comercial, de onde é residencial, tem que ser a casinha. Eu falei, olha, o Rio até que não está tão mal. Porque o Rio ele tem um bom histórico, né? Você vai pegar as zonas mais consolidadas da cidade, né? Grande Tijuca, Zona Sul, Zona Norte do Rio de Janeiro. Sei que aqui nós temos, né, ouvintes de diferentes estados brasileiros, mas vou torcer aqui que me entendam razoavelmente. Mas os bairros mais históricos do Rio de Janeiro, como é uma cidade muito antiga, foram construídos sem isso de zoneamento, né? Não existia ainda esse debate. Então é super comércio misturado com residência. Então você mora, desce, vai na padaria e são os bairros mais desejados da cidade. Só que na década de 60, 70, já com o modernismo, né, com o rodoviarismo bombando, nós tivemos essa experiência na Barra da Tijuca, que é o Plano Lúcio Costa, que é o mesmo arquiteto urbanista ali de Brasília, que veio com a mesma ideia. Então, grandes rodovias, e aí o Plano Lúcio Costa, ele vem descrito exatamente isso. Aqui é o setor de supermercados, aqui é o centro comercial, aqui vai ser o shopping, aqui é a residência. E eu morei mais de 10 anos da minha vida na Barra da Tijuca. E, olha, se faltasse o requeijão de noite, era um desespero, porque não tem, tipo assim, eu vou ali comprar um pão que tá faltando, e eu fui cozinhar, tá faltando o molho de tomate, porque era pegar o carro, dirigir uns 10, 15 minutos para chegar no mercado, aquele mercado enorme, né, que só o estacionamento são 200 metros caminhando, para entrar naquele hipermercado e poder comprar a droga do molho de tomate. Hoje em dia que eu moro na Zona Sul, eu desço, vou na quitandinha que tem um posto de conveniência com um mercadinho a 3 prédios do meu, compro lá o que está faltando, um creme de leite, um molho de tomate, volto para casa em 10 minutos, né, e faço o meu jantar. Então, esse zoneamento que tenta fazer esse tipo, né, de distinção, de querer dizer para a sociedade onde que ela vai fazer cada coisa, na minha opinião, de serviço. Acho que esse zoneamento péssimo. É claro que tem os casos extremos, zoneamento industrial, não tem como, ninguém vai fazer uma indústria pesada química no meio de um bairro residencial. Então, não é do interesse do mercado, mas ok, vamos botar na lei para garantir? Vamos botar na lei para garantir, não é minha prioridade. Mas você misturar o residencial com o comercial, isso sim é fundamental para uma boa cidade. E o Rio de Janeiro tem alguns pontos que a gente melhorou bem na revisão do plano diretor. Então, nós tínhamos bairros uniresidenciais, isso basicamente acabou. Todos os bairros hoje na cidade, eles são multifamiliares, ou seja, eu posso fazer, né, multifamília, né, seja uma casa que antigamente era gigante em bairros de mansões do Rio de Janeiro, agora eu posso compartimentá-la em unidades menores, posso fazer pequenas vilas. Nem em todo lugar a gente consegue prédio, a gente consegue grandes, né, autorizações legislativas, mas o que a gente tinha daquilo, lote mínimo, 2.000 metros quadrados, unifamiliar, a casa de 400 metros quadrados só pode ser de uma família. Isso, felizmente, é uma página basicamente virada no Rio de Janeiro. Diminuímos as exigências de vaga de garagem e aumentamos muito as zonas mistas. Então, hoje na cidade, em quase todo o Rio de Janeiro, você consegue abrir comércio em zonas residenciais. Tem uma restrição ou outra, claro, mas a gente melhorou muito na atualização do plano diretor de 2024. Como você falou, Pedro, muita gente aqui que assiste é de todo o Brasil, né? A gente tem ouvintes de todo o Brasil. Quais são as outras inovações ou ações, né, da legislação urbanística do Rio, não só do plano diretor, que podem servir de exemplos para outras cidades do Brasil? O Rio de Janeiro, por ser uma cidade histórica, ela tem muito patrimônio tombado, né? Patrimônio histórico, seja tombado ou preservado. E aí nós temos duas legislações muito bacanas que foram aprovadas. Uma delas é a readequação do potencial construtivo no lote. Né? Então, se você tem um terreno que tem um palacete, que é tombado, né? E aí você vai ter ali o coeficiente de dessamento 3. Né? Então, o terreno tem 1.000 metros quadrados, eu poderia fazer vezes 3.000 metros quadrados. Antigamente, a área do palacete, que eu sou obrigado a manter, porque é um palacete tombado, né? Por exemplo, em Botafogo tem muitos, né? Ele computava para esses 3.000 metros quadrados. Então, se o palacete tivesse 600 metros quadrados, me restavam 2.400 metros quadrados para o prédio que eu quero construir.
Agora nós autorizamos que no mesmo lote você mantenha o palacete, ele não computa para sua área construída final, né? E você consegue fazer o prédio nos fundos, por exemplo, desse terreno. Então, o que antes era visto como custo, do tipo, putz, esse palacete está ocupando a área construída do meu terreno, agora é visto como benefício. Porque o terreno do lado, que não tem palacete, ele vai poder construir 3 mil metros quadrados. O meu são 3 mil metros quadrados mais os 600 metros quadrados do palacete. Então, por exemplo, eu lanço um condomínio, isso está sendo muito comum aqui. Eu lanço um prédio residencial e o palacete vira uso comum. O cara faz uma academia, faz uma área de cinema, ele aproveita aquele palacete, né, aquela mansão histórica, e complementa aquele terreno. Então fica melhor do que era. Esse é o Legal, cara, modelo isso que tá aí. super certo. Ô, Né? Pedro, e o inverso? O que é que você vê pelo mundo, pelo Brasil, que podia servir de inspiração tanto para o Rio quanto para outras cidades? Coisas legais que você está vendo sendo adotado. Felizmente aí eu gosto muito de viajar, então eu basicamente só tiro férias se for para conhecer algum outro país, alguma outra cidade. E eu gosto muito de viajar para a cidade. Obviamente vai ter esse lado nosso, né, de urbanista aí. Não gosto muito de viajar para praia, montanha. Até posso, desde que tenha uma grande cidade no meio do caminho, a gente possa vir. Então já tive, pô, Singapura, Tóquio, tive agora na China, uma missão oficial também. E eu vejo o Rio de Janeiro poderia aproveitar melhor. A gente tem uma lógica aqui de que saída de metrô ou estação de trem é um vazio urbano, né? Então você pega uma praça e tá com uma estação de trem, ou uma estação de metrô, uma saída de metrô. E o que eu aprendi lá fora é que a saída do metrô é o melhor metro quadrado que você tem. É o metro quadrado mais próximo da estação de metrô, é aquele que está em cima da estação de metrô. Então, a gente pega o maior ativo imobiliário, o melhor terreno do ponto de vista de transporte que a gente vai ter, e a gente não constrói nada dele. Nada. Pelo contrário, a loja nossa aqui não, terreno de metrô e terreno de estação é vazio. Eu deixo aberto para as pessoas saírem. Não é uma bobeira, a pessoa não precisa sair numa praça. Ela sai na rua, ela pode sair num prédio que tem um caminho, ela sai na rua. Vi isso no Japão, vi isso na Europa, vi isso em vários lugares do mundo. Então, o que a gente está tentando trazer agora para cá é esse direito de superfície para deixar, né, para viabilizar empreendimentos nas estações de metrô e trem da cidade do Rio. Até quem tem ajudado a gente a escrever do ponto de vista legislativo é o Vitor Carvalho Pinto, também muito atuante, né, na área do urbanismo, consultor do Senado, entende bastante da legislação. E, na minha opinião, é um desafio grande que a gente tem, porque a cidade não está acostumada e tem insegurança jurídica, né, as concessionárias não estão acostumadas a pensar, né, elas pensam só em operar o metrô. Ela não tem essa mentalidade do real estate, né, da atividade imobiliária no seu business. Mas é super comum lá fora. Você pode trazer valor agregado com isso. É bom para a cidade, é bom para o seu negócio. No Japão, Então, eu fui para Viena 2 anos atrás, três, e shoppings inteiros, prédios residenciais em cima das estações de metrô que financiam aquele desenvolvimento, né? exatamente, ajudam a financiar. Aí você pega aqui, é isso. A saída de metrô dá numa praça. Você fala, e não é nada. É E só. é cercada de casas também, né? Cercado de casa. Não, a gente tem um metrô aqui, que é o do Jardim Oceânico, que é da Barra, né? Que era, antigamente, quando foi feito, ele era um bairro distante do Rio de Janeiro, né? Do centro. Ele era aquele conceito de cidade-jardim. Então, um bairro de prédiozinhos de 3 andares, que você tem 5 apartamentos por terreno, né? 101, 102, 201, 202, C de cobertura. 5 unidades moram Eu ali. conheço bem, os meus sogros moravam lá e eu frequentei muito. Então, exatamente. Moram 15 pessoas, né, no terreno. E aí a gente vai e coloca uma estação de metrô, a única da Barra da Tijuca, que é a estação Jardim Oceânico. Ali você dá na rua, a rua do metrô é cheia de prédios de 3 andares, que moram, né, 5 unidades, 15 pessoas. É uma loucura, assim, do ponto de vista, né, de bom planejamento urbano. Então a gente subaproveita demais essas imediações diretas, né, das estações de metrô e trem do Rio. Cara, e como é que tá indo o Reviver Centro? Está indo super bem, vamos lembrar, né, nessa visão de zoneamento que cresceu muito, né, ali na década de 60, 70. Né, na década de 60 foi proibido o lançamento de residenciais, né, na zona central do Rio de Janeiro, na ideia de que aqui, eu Que digo aqui loucura. porque eu estou no centro da cidade, né, aqui era um distrito de negócios, né, de business districts. Então não poderia fazer lançamentos residenciais e o Rio de Janeiro passou a ser o centro da cidade
3 ou 4 décadas com 0 unidades residenciais lançadas em função da proibição da lei. Aí isso foi derrubado já tem um tempo, a proibição do ponto de vista legislativo, mas não tinha muita atração, ninguém pensava em fazer isso, tem muito imóvel histórico tombado, você tem uma demanda comercial, a mentalidade do carioca já era, cara, eu não moro no centro da cidade, o centro da cidade não é para morar. Então ninguém no setor imobiliário investia nisso. Você tinha um ou outro lançamento nas franjas do centro, mas ninguém caía para dentro, né, do centro histórico. Só que com a pandemia, né, e também o home office e tudo mais, né, essa mudança da vida das pessoas de rotina de trabalho, o centro da cidade começou a ter um esvaziamento comercial grande e muitas lajes corporativas, prédios inteiros completamente fechados, uma alta vacância. E aí o Fajardo, acompanhando, né, o debate mundial com relação a isso, falou: olha, a gente tem que corrigir um erro histórico. Nós temos que incentivar que essas unidades comerciais se tornem unidades residenciais. E aí vem um pacote grande de incentivos tributários. Então, por exemplo, esse prédio é comercial, está devendo IPTU. Se ele virar residencial, eu abono o IPTU dele. Não paga o primeiro ITBI, né, a primeira transferência do imóvel. A gente tem um pacote urbanístico, né, uma transferência de potencial construtivo. Então, quem constrói no centro da cidade do Rio de Janeiro residencial ganha o direito a crescer construções na zona sul do Rio de Janeiro, que tem uma grande demanda. E nós desregulamentamos muito. Então, tudo que no resto da cidade a gente exigia, vaga de garagem, encanamento de gás, escada de incêndio dentro, acessibilidade, tudo que a gente exigia, os vereadores toparam e falaram: no centro eu não exijo nada. Só segue aí o que o Bombeiros manda e vamos para dentro. Viva o mercado. E aí deu muito certo. Porque no centro, por exemplo, se você encontrar um hotel que você vai retrofitar, e às vezes um quarto de hotel tinha 19 metros quadrados, não tinha 25, que é a unidade mínima. Agora, vou mandar quebrar a parede inteira do hotel? Então a gente autorizou. Você pode fazer retrofit de hotel e manter o tamanho da unidade. E aí tem lançamento de 18 metros quadrados. 19 metros quadrados. Aí é um sucesso de vendas. E as pessoas ficam: caramba, chocante, como as pessoas querem comprar isso? Que as pessoas, né, querem comprar a unidade porque cabe no bolso delas. Elas vão estar do lado do trabalho, vão estar numa região que é super estruturada de museus, de praças, do lado do aterro do Flamengo, a 5 estações de metrô da praia, pagando um preço que não tem em nenhum outro lugar da cidade. Mas eu acho que é muito pouco. Tá bom, mas a pessoa quer. E ela vai E tem viver que ali. a pessoa que vai comprar, não. Pois exatamente. Então, assim, o centro da cidade, que há 15 anos tinha 0 unidades residenciais lançadas, né, nós já passamos de 4.000 unidades residenciais lançadas. A gente sabe que o ciclo imobiliário ele é longo, né, então a gente aprovou a lei em 2021, mas nós já temos agora já algumas centenas de unidades entregues, pessoas morando, outras pessoas alugando, que é natural da atividade imobiliária. E toda semana a gente continua tendo um lançamento imobiliário. Semana passada teve um na Lapa, que é um grande centro aqui, né, de frente para um equipamento turístico, a escadaria Celaron, vendeu 95% em 24 horas. Então, felizmente, toda semana, pelo menos a cada quinzena, a gente tem, um lançamento novo e as vendas têm ido super bem. Pedro, você pode explicar um pouquinho mais em detalhe, tecnicamente, talvez, o que é o Reviver Centro, mas também ele é uma experiência de sucesso, sem sombra de dúvida, mas foi necessário algum ajuste, ou ainda é necessário algum ajuste, se fosse fazer de novo em algum lugar? Concordo que não é para elogiar o que a cidade fez aqui, porque nós também erramos bastante aqui. Processo legislativo e política pública é errar e acertar. Mas do que eu acompanho de recuperação de centros urbanos pelo Brasil, aí tem iniciativas em Belo Horizonte, Recife, Curitiba, São Paulo. O programa que deu mais certo, com mais unidades residenciais lançadas, é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Tanto que esse número que eu dei de 4.200 foi de uma apresentação minha de uns 2 meses atrás. Eu diria que a gente já está chegando a quase 5.000 unidades residenciais lançadas e amplamente vendidas. Então, o programa deu certo, está dando certo. Agora, outra coisa que foi muito legal que a gente previu na lei é uma lei que ela diz dela própria que ela tem que ser atualizada de 2 em 2 anos. Então, ela própria sabe que é uma política pública que precisa de acompanhamento de perto. Então, nós tivemos o que a gente chama aqui no Rio do Reviver 1, que foi aprovado em 2021. Nós tivemos o Reviver 2, atualização legislativa, em 2023.
em que nós corrigimos a questão do potencial construtivo, diminuímos algumas burocracias que tinham ficado ainda, que a gente não tinha mapeado e revogado expressamente, então tiramos algumas exigências bobas de código de obras. Aí a coisa bem técnica de prisma, de ventilação, ângulo do prédio, distância de bloco, né, dentro do mesmo lote, então algumas questões, né, que tinham ficado pendentes. E aí tivemos essa legislação 2023 e agora, semana retrasada, nós aprovamos com um ano de atraso, porque era para ter sido 2025, né, o Reviver 3, 2021, 2023, deveria ter sido 2025. A gente acabou erros legislativos, não conseguimos aprovar, mas aprovamos agora o Reviver 3. Então, estamos constantemente aperfeiçoando o modelo, e aí, por exemplo, atualizações que nós trouxemos agora. E aí, concordando, discordando, tem gente que vai achar que foi bom, tem gente que vai achar que foi ruim. A prefeitura quis calibrar e construções do zero de residencial no centro não emitem mais potencial construtivo, não são mais incentivadas, só retrofit. Na ideia de falar, pô, a gente tem tanto estoque acumulado de prédios que ainda não estão ocupados, e a gente está incentivando construção do zero em terrenos ainda não construídos, que não são muitos no centro, mas tem um ou outro. Então agora o incentivo é só para retrofit, e estamos incentivando a mais tipologias de 50 metros quadrados para cima, na ideia de que tem lançado muitos estúdios, o que eu particularmente não sou tão crítico, eu acho que é o mercado se ajustando, mas sabemos que tem aquilo, né, de que tá lançando só para as plataformas de locação de curta temporada, queremos mais unidades, 2, 3 quartos para as famílias. Na minha opinião, se o incorporador não está fazendo, é porque não tem tanta demanda para isso. Mas, como é uma política pública que tem incentivo do poder público, o poder público virou e falou: eu não estou proibindo, você quer construir de 25 metros quadrados, constrói. Só estou dizendo que o meu incentivo, né, urbanístico e tributário, ele está calibrado e potencializado para unidades acima de 50 metros quadrados, porque eu quero tentar incentivar a vinda de famílias que, de fato, vão morar no centro da cidade. Então, a gente está constantemente ajustando exatamente para poder ir calibrando a política pública, até porque a política pública, para ter, né, longo prazo, ela precisa ter apoio da população. O Reviver Centro ele é muito bem avaliado, a prefeitura faz pesquisas constantes sobre isso, e do meu feeling com o setor imobiliário e também, né, na imprensa, no debate público, é uma política pública bem avaliada, mas constantes ajustes para continuar tendo apoio e ela poder ficar de pé. Também tem um instrumento que no exterior, né, você falou aí de Business District, no exterior tem muito a figura do Business Improvement District, o BID. E aí no Rio tem uma primeira tentativa de fazer algo similar, né, que é a Aliança Cidade. Você tem acompanhado esse debate? Você tem acompanhado a situação, o que é específico da Aliança Cidade? Qual é a sua opinião sobre essa gestão, né, participativa, associativa dos espaços públicos em centros urbanos? Salvo engano, mas eu posso estar errado, eu acho que o nome é Aliança pelo Centro, que o Marcelo Haddad preside. Mas é exatamente isso, é uma união de prédios, né, e aí de lojas comerciais, enfim, todo mundo que está naquele território. No caso, começou por uma rua do Rio de Janeiro chamada São José, uma rua bem comercial, que sofreu muito na pandemia, mas uma rua de forte circulação, e foi expandindo para outros condomínios e outros prédios. Agora, faltam instrumentos legais para a gente conseguir fazer isso de forma mais robusta, né? Então, na verdade, eles são uma associação inspirada na ideia desse distrito, né, de improvement, de melhorias, e eles se organizam, eles cofinanciam câmeras, eles contrataram pessoas que circulam pelo bairro. Por quê? Também foi uma sacada que eu achei muito inteligente. No geral, os bairros residenciais têm pessoas reclamando da qualidade do banco, da qualidade da calçada, se está alagado, se não está, porque as pessoas moram ali. Onde a pessoa trabalha, ainda que ela veja o problema, ela olha e fala: putz, aquele banco está destruído. Mas ela não para fazer uma ligação para a prefeitura para reclamar do banco destruído ou da praça abandonada, porque ela não se vê como morador daquele bairro. Para ela está só de passagem, indo e voltando do trabalho. Então a gente percebeu que as reclamações na prefeitura, do centro da cidade, apesar de ser um dos bairros mais movimentados, talvez o bairro mais movimentado da cidade seja o centro, ele era um dos últimos em reclamações no 746, que é o canal oficial de reclamações da prefeitura. Por quê? Porque a pessoa não tem o senso de pertencimento
daquele bairro, né? E aí a Aliança pelo Centro, né, essa associação, ela faz esse papel. Colocou pessoas nas ruas para fazer o mapeamento e, né, encher o canal de denúncias de reclamações da prefeitura com relação a pedidos simples: poda, luz, calçamento, né, drenagem, que nos bairros residenciais as pessoas estão reclamando, mas no centro da cidade acabava ficando um pouco para trás. Agora, falta a eles instrumentos legais, como os Estados Unidos tem muito, a Europa tem muito, né, de você poder formalmente criar essa associação. E aí tem diferentes modelos, né? Você pode abater do IPTU, né? Você forma aquela associação, credencia na prefeitura e fala: olha, 5% do IPTU que todo mundo aqui paga vai ser convertido para essa própria área, para essa associação que vai gerir, vai colocar câmera, vai fazer a manutenção. Tem outros lugares que colocam cobrança extra. Então, na verdade, você tem o IPTU e vem um boleto a mais para que você paga para a associação do seu bairro. Tem diferentes modelos que a gente pode fazer, mas infelizmente no Brasil, na verdade, não é nem no Rio, no Brasil a gente não tem hoje um arcabouço legal para isso, e eu considero que seria um golaço a gente avançar nessa pauta, porque do que eu já pude acompanhar em outros países, dá muito certo. Você traz o olhar local, né, pro território, pro bairro, às vezes nem só pro bairro, né, pro subbairro. É uma região dentro daquele bairro que você vai ter as pessoas no dia a dia acompanhando cada detalhe para que esteja, né, tudo com a zeladoria em dia, com os cuidados em dia. Eu particularmente vejo muito potencial nesse instrumento. Você sabe que eu sou muito envolvido com o setor de bairros planejados, né? E em todos esses empreendimentos eles têm isso, uma associação que toma conta do espaço público, lógico, em parceria com o poder público, mas também fazendo o poder público economizar muito, mas e aumentando, né, a qualidade daquele ambiente urbano estupidamente, né? Então ganha-ganha para todo mundo. Mas Total. Pedro, eu queria voltar para um tema que eu me lembro que você falou mais cedo, né? Como os vereadores ficavam nervosos quando aquelas 5 associações com 10 pessoas iam lá pressionados sobre alguma mudança. E a gente tem sempre pouquíssimas pessoas, aquelas famosas minorias barulhentas, fazendo muito, muito barulho, óbvio, influenciando de maneira desproporcional a política pública em vários segmentos, né? E como é que se pode lidar com isso? Sejam NIMBYs, seja associações de moradores, seja ativistas de determinadas causas, e essas pessoas tendem sempre a ser do contra, do contra, do contra. Qualquer política pública, qualquer investimento em infraestrutura, em moradia, é difícil, mudança na legislação, sempre há uma certa coesão de ser do contra, né? Eu até tenho um projeto pessoal, não é projeto não, é um sonho pessoal, mas eu acho que algum dia ainda vou fazer, de pegar tudo que determinadas associações ou entidades fizeram, o Ministério Público, foram contra, e como é que isso ficou bacana depois que ficou pronto, tá entendendo? Mas como é que um político pode lidar com isso? Como é que ele consegue se conectar com a maioria silenciosa que de repente está a favor daquilo? Ok. Eu diria, vou dar duas respostas com relação a isso que são complementares. A primeira é tentar, vou dizer, meio que subir, se distanciar um pouco dessa minoria barulhenta, não de evitá-los, vamos interagir com eles, não é problema, mas é como se você tivesse, ao receber essas associações, esses grupos, você está no olho do furacão, tem que sair um pouco do furacão. E aí, quais são os instrumentos, por exemplo, que eu uso com relação a isso? A população, essa maioria silenciosa, ela, no geral, ela não vai vir numa audiência pública, ela não vai tirar uma manhã inteira para ficar debatendo longamente com arquitetos, urbanistas e servidores da prefeitura sobre o funcionamento do bairro delas, porque elas têm muito trabalho, têm suas famílias, têm um dia a dia já muito corrido. Mas se você der uma oportunidade simples dela opinar, ela opina. Então, eu tenho um caso agora de uma praça num bairro aqui da cidade que tem exatamente um pouco dessa polêmica, e tem um grupinho ali organizado contra. Eu falei: não, super legítimo e tal, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um abaixo-assinado, eu vou botar com imagem como era, como eu estou propondo que vai ficar, eu vou descrever isso de forma muito clara e eu vou nas pessoas falando: olha, existe isso e eu estou propondo isso. Qual você prefere? E a pessoa marca. Seja no abaixo-assinado que a nossa equipe foi circulando, né, pelos prédios, pelos condomínios, pelas casas do entorno da praça, seja também online, que eu fiz a mesma coisa. Um formulário online, como estou propondo que ficaria, por causa dos motivos X e tal. Você é a favor? Você é contra? Bom, enquete deu 90 e poucos por cento a favor. Mas se eu ficar naquele olho do furacão, daquela minoria barulhenta, que topa numa terça-feira, 10 da manhã, ir na praça se reunir para fazer uma assembleia sobre o destino da praça, o outro cidadão está no seu emprego, está no seu trabalho, está buscando filho no colégio, está ocupado com a sua vida.
Mas ele quer dar uma opinião, desde que seja simples, prático e objetivo. Ele entenda visualmente o que está sendo proposto, e ele precisa só marcar, dar uma opinião, tipo, deixe seu comentário. Ele escreve uma frase, tipo, acho bom, corrija isso. Muito bom, mas evite banco da cor tal. Ok, sugestões objetivos. Então eu diria isso, tentar sair do olho do furacão, né, expandir de forma simples e objetiva para as pessoas, e aí vem abaixo-assinado, internet, para você realmente conseguir captar um pouco esse sentimento da maioria silenciosa. E o segundo, para político, você tem que ter coragem também, tem que ter convicção. E aí eu vou lembrar um caso aqui falando do Eduardo Paes, que foi prefeito da cidade, né, um caso muito emblemático de recuperação urbana, que foi o caso do Porto Maravilha, e a implosão da perimetral. Um gigante, né, nem viaduto, mas gigante perimetral, conectando a entrada da cidade, já existia há décadas, e as pessoas desesperadas de como ficaria a cidade do Rio de Janeiro sem a perimetral. A cidade vai colapsar, o mundo vai acabar, as pessoas não vão conseguir mais chegar na cidade, sair da cidade, vamos todos morrer aqui dentro, presos, porque o mundo vai acabar. E saiu, na época, uma capa do jornal o Globo com a pesquisa que foi feita, e aí até, seguindo a metodologia que eu falei, era uma pesquisa de você a favor, né, de acabar ou ficar com a perimetral. Mas as pessoas não conseguem visualizar. Eu entendo, você tem que gastar muito tempo para entender o projeto e como ele vai ficar, com as intervenções urbanísticas de longo prazo, pós-obra, que demorar 3 anos, deu mais de 80% contra a derrubada da perimetral. E aí você tem que ter coragem como político, né? E nós somos eleitos para isso, para gastar o nosso tempo estudando, ou em tese é o que deveríamos fazer, estudando, vendo o que é melhor para a cidade e ter a coragem de tomar a decisão que a gente considera correta. Não quer dizer que a gente é autoritário, que a gente é maluco, que a gente vai ignorar a população. Daqui a 3 anos, esse cara vai ter a oportunidade na urna de me manter, né, ou de me tirar. Mas hoje, quem vai tomar a decisão em nome dele, e eu estou com a convicção de que isso vai ser melhor, é tomar a coragem de ir lá e implodir a perimetral. E o Eduardo fez isso, ele implodiu a perimetral com 80 e pouco por cento da população, com um grande jornal veiculando isso, dizendo que ela era contra. 3 anos depois, quando foram para as urnas, hoje você pergunta para qualquer carioca, você preferia a perimetral ou você prefere o Porto? Todo mundo fala, eu prefiro o Porto, tá maravilhoso, tá bonito, virou um bairro residencial, tem o Museu da Manhã, tá visitado, eu consigo fazer o mesmo trajeto que eu fazia antes por esse túnel subterrâneo aí que foi feito, que é o Marcelo Alencar. Agora, tem que ter coragem. Então, para resumir, né, o primeiro é sair do olho do furacão e tentar perceber a maioria silenciosa. E o segundo, se você tiver convicção de que aquilo é o melhor para a cidade, você vai ter que ter coragem. Perfeito. Pedro, você, hoje em dia, né, o sinônimo de participação popular é audiência pública. E você já falou aí que é verdade, ninguém vai sair do seu trabalho para debater em audiências públicas, tá? Geralmente quem está lá são quem é contra, tá? E quem é a favor no sentido com interesses particulares, o empreendedor imobiliário, ou a própria prefeitura, ou as associações que são contra, o Ministério Público, etc. e tal. Existe alguma maneira da gente tentar evoluir com o processo de participação popular? Se você pudesse reescrever a legislação sobre a participação popular, porque ela é muitas vezes usada pelo Ministério Público, assim, se você faz 3 audiências públicas, o Ministério Público sempre, né, entra na justiça dizendo que teriam que ser mais, 5. Se você faz 10, tem que ser 15. Se faz 20, tem que ser 30. Nunca é o suficiente. Mas, independente disso, da audiência pública, que, na minha opinião, já se provou que ela não tem participação popular nela. Tá? Como é que a gente poderia melhorar e qualificar essa participação popular? A gente continua imaginando participação popular como se estivéssemos na Grécia Antiga, né, de que nós vamos reunir as pessoas numa praça e vamos definir o rumo da cidade naquela praça, no qual as pessoas vão no microfone fazer uma fala aleatória de 2, 3, 4, 5 minutos, muitas das vezes até sem embasamento técnico, e aquilo é uma audiência pública. Na minha opinião, não é. E eu, como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, já presidi algumas audiências públicas, e o mais comum é que a ampla maioria das falas não tem relação alguma com o projeto. E eu entendo, a população tem um lado que ela está frustrada,
ela não se sente ouvida, e ela descobre que vai ter uma audiência pública que envolve o bairro dela ou que é no bairro dela. E ela vai lá reclamar que o posto de saúde fecha muito cedo, que a creche está faltando vaga, né, que a rua está esburacada. Aí você vira e fala, esses problemas são sérios e reais, só que hoje nós estamos debatendo a alteração, né, do parâmetro construtivo aqui do bairro, não exatamente esse ponto. Então, essa coisa de que a audiência pública resolve a participação popular, na minha experiência, né, de quem já conduziu algumas, é uma grande ilusão. Agora, como a gente qualifica isso também é um desafio, porque eu até hoje não tenho convicção do que é uma métrica de boa participação popular. Do que eu vi no plano diretor e a pandemia indiretamente, né, com toda a sua tragédia que foi, mas ela trouxe um lado bom. A gente naturalizou um pouco mais o uso da internet. Então, como a gente começou o processo da revisão do plano diretor do Rio de Janeiro em 2021 e ainda estava meio pandêmico, a gente usou muito Zoom e muita enquete. Então, as primeiras fases, elas eram os formulários online, muito bem feitos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que mostrava assim, primeiro, se identifique, qual é o seu bairro, qual é a sua formação, coisa simples também, nada muito burocrático. E vamos lá, no seu bairro, qual é a sua prioridade? Zeladoria urbana, falta isso, falta aquilo, eu demoro, quanto tempo você demora para chegar no transporte público? E qual você usa? Ônibus, metrô, trem? Quanto tempo você demora? Digite. Então aí você começa a entender muito mais aquele bairro do que uma fala desconexa. Você entende, nesse bairro as pessoas usam muito ônibus e elas demoram 8 minutos para pegar o ônibus. Ou não, nesse bairro elas usam o metrô ou não usam. Então, você começa a entender um pouco mais, né, a partir do formulário e as pessoas começavam a dizer que elas queriam. Né? Você sente falta de lançamentos imobiliários na sua região? Sim, não. Então a pessoa sente que está saturado, sente que está abandonado. Então, enfim, é um papo meio longo, mas eu diria que a gente deveria usar mais a internet, muito mais, porque a pessoa consegue conciliar melhor aquilo com o dia a dia dela, mesmo às vezes para uma fala que seria de audiência pública. Mas, por exemplo, fizemos audiências públicas que eram híbridas. Tem um presencial e tem um Zoom. Se eu pensar, o Zoom é muito mais prático, não só pelo óbvio, né, de que a pessoa não precisa se deslocar até a audiência, mas pela própria conciliação de carga horária. Por quê? Se eu tenho uma audiência pública às 7, eu chego às 7, Felipe, você sabe que horas você vai falar? Você vai se inscrever, você é o 18º a falar, você vai falar lá pelas 8h30. De 7 às 8h30, você está sentado, aguardando o seu momento de fala. Supostamente, ok, você está ouvindo a fala dos outros, mas a gente sabe que a pessoa nem sempre está prestando atenção, está mexendo no celular e tudo mais. Mas ela quer fazer a fala dela. No Zoom, o que mais comum que eu via era a pessoa entrava no Zoom, falava, eu quero fazer uma fala aqui com relação ao bairro. Ok, você está inscrito, vou te chamar. Aí a pessoa ficava aqui, ó, trabalhando. Ela está no trabalho dela, fazendo as coisas dela e ouvindo, em paralelo. E tem uma hora que vai ser, Felipe, para a fala. Aí o Felipe, opa, minha vez, ela para o trabalho dela, ela faz a fala. Ou seja, não é só o ganho da pessoa não precisar ir até a audiência para dar a opinião dela. É de que ela não precisa perder 3 horas da vida dela, aguardando o momento de fala dela, para dar sua contribuição de 3, 4, 5 minutos. Ela fica em paralelo, aguardando o momento dela. Então, para tentar sintetizar aí, porque são muitas considerações sobre, mas eu diria que a gente tem que usar muito mais a internet e a questão de formulários bem feitos, em que a pessoa ela é meio que guiada, não no sentido de direcionar a opinião, mas ela tem o step by step, o passo a passo. Olha, eu estou te apresentando X que eu estou pensando para o seu bairro, se apresente, me diga a sua opinião com relação a isso, e eu quero ouvir mais ou menos sobre esses tópicos. Nesses tópicos, você acha isso ruim, neutro, bom? Ruim, neutro, bom. Ótimo, péssimo. Essas gradações, você consegue agregar esses dados e perceber, né, em larga escala, 150, 200, 300, 400, 500 respostas, se as pessoas acham aquele ponto especificamente, né, vamos demolir esse galpão e transformar num parque? Bom, neutro, ruim. Não, E agregar esses dados. eu colocaria imagem, né? Imagem, imagem, E imagem. imagem, perfeito. Imagem, perfeito. Tem que ter. Como estamos propondo. Como estamos propondo. Não, espetáculo. Cara, a gente está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de falar um pouco aqui sobre esse conceito de cidade para as pessoas, né? De tudo isso que tem, né, aos poucos tomando conta, assim, virando a chave dessa cidade para os automóveis que a gente teve nos últimos 100 anos. E ao mesmo tempo também de que como algumas vezes é difícil a gente ir no caminho da cidade para as pessoas. Por exemplo, quando a gente tira a perimetral, sempre essa questão de que vai ser ruim para o carro, vai ser ruim para o trânsito,
qualquer novo adensamento ou prédio vai piorar o trânsito. Eu tenho uma percepção minha, muito pessoal, de que daqui a 100 anos a política urbana vai ser toda no sentido de causar desconforto para o automóvel, tá? Perfeito. Então, por enquanto ainda está sendo de causar conforto. E muitas vezes você vai fazer um calçadão, uma rua calmada, e os comerciantes são contrários àquilo tudo. Então, e aquilo vai ter um ambiente mais caminhável, etc. Como é que está a sua visão sobre esse conceito duplo aí de cidade para as pessoas, cidade para os automóveis, e se isso está conseguindo ser aplicado aí no Rio? Concordo com você que, felizmente, eu sinto que a maré está virando, né? Está virando cada vez mais comum e popular políticas públicas que desincentivam o carro. Então, o próprio caso da vaga de garagem, que eu comentei aqui ao longo da nossa conversa, que nós conseguimos aprovar, eu fiz várias postagens falando, vamos acabar com a exigência de vaga de garagem, não só pelo custo, mas tinha muita gente falando, isso aí, tem que parar de incentivar carro, porque se eu obrigo a ter vaga de garagem, eu já estou dando espaço para o carro. Quem quer comprar vaga de garagem, que compre. Eu não quero comprar, não é uma obrigação minha. Então isso já está entrando no imaginário popular de que isso não é uma boa prática. Né? Quando eu já fiz algumas postagens sobre transformar vagas de rua, né, de rotativo, né, em bancos, mini praças, mini parques, canteiros, né, agora esqueci, né, para escoar água, permeáveis, e as pessoas elogiando, falando isso aí, tira essa vaga. O cara aqui na minha rua para 8 da manhã, só vai sair 8 da noite, o cara reservou a rua para ele. Vamos botar uns bancos, vamos botar uns espaços verdes, é muito melhor. Né? Vamos fechar a rua para área de lazer. Uma das coisas que eu mais recebo como vereador são pessoas sugerindo isso. Né? Finais de semanas, fechar ruas para transformar em área de lazer. Isso cada vez tem mais apoio. Então eu sinto que essa pauta tem avançado bem. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem uma cultura crescente de vida na rua, né? O carioca gosta muito de ir para a rua, né, de caminhar, de correr, de curtir a cidade ao espaço aberto, ao céu aberto, e ele percebeu que quando a gente fecha uma rua, quando a gente transforma aquilo no jardim, a gente desestimula o carro, né, o comércio cresce, a rua fica mais agradável, porque as pessoas estão circulando, caminhando de um lado para o outro, as crianças estão mais seguras, os idosos, né, também. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem, um estado que tem envelhecido muito rápido, né, então os próprios idosos também hoje começam a perceber que a cidade é muito mais agradável para eles se não tiver um carro passando a 80, 90 quilômetros por hora, né, numa rua residencial. E às vezes é isso, não é nem banir o carro, é só falar, você pode passar no seu carro a 30 quilômetros por hora. E aqui vai ter um speed table, né? Vai ter uma plataforma, vai estar no nível da rua. Você pode ter o seu carro, mas a prioridade é do pedestre. E todo o desenho, né, o projeto urbano prioriza o pedestre. Não precisa proibir. Só estou dizendo que o pedestre tem prioridade e que eu pensei esse bairro com base nele. E o seu carro, ele é anexo secundário. Né? Essa pequena não, né? Mas essa grande mudança de mentalidade, né, eu sinto que ela tem ganhado boa atração. Claro que, e você sabe melhor do que eu, a gente tem um longo caminho pela frente, mas felizmente eu tenho sentido que a gente tem avançado, né? E o Rio de Janeiro também tem tido algumas boas práticas nesse sentido, sobretudo com relação quando a gente conecta isso com lazer. O carioca gosta muito de estar na rua e ele gosta muito de áreas de lazer para esporte e verde, né? Por ser uma cidade muito conectada, né, com as nossas paisagens verdes e tudo mais. Então, quando você conecta a restrição ao carro a uma questão de lazer, esporte e meio ambiente, a adesão popular ela tem sido alta. Legal. Cara, chegando ao fim aqui, uma última pergunta, que é duas em uma. Você se elegendo para deputado estadual, a tendência é que se afaste um pouco dessa pauta urbana, né? Tanto pela distância dos assuntos do dia a dia, como porque a legislação urbanística tende a ser uma responsabilidade municipal. É isso mesmo ou você vai continuar ligado ao setor? E também a segunda pergunta, como é que você imagina a sua atuação e seu legado pelas cidades brasileiras ao longo da sua carreira? No caso do Rio de Janeiro, que tem uma região metropolitana muito consolidada, em que, na verdade, né, a gente tem uma grande cidade dividida em diferentes municípios, né, a diferença aqui entre Pavuna e São João de Meriti, né, um bairro do Rio de Janeiro e a outra cidade, se você eu te mandar uma foto, não tem diferença nenhuma. São dois lados, né, de uma mesma rua, tudo igual. Então, o tema hoje que muito me motiva, né, a nível estadual, que eu vou concorrer esse ano e quero estar lá na Assembleia Legislativa, é esse debate metropolitano. Como nós melhor conectamos, né, as cidades que existem no Rio de Janeiro. Seja a grande região metropolitana da capital, seja outras
pequenas regiões metropolitanas que nós temos, né, ao longo do interior. E aí vem transporte. Às vezes é isso, né? Você quer fazer uma linha de ônibus de um município para outro, aí vira uma linha intermunicipal que o estado tem que licitar e acaba que aquela cidade não tem uma conexão apropriada. Você vai ver o plano diretor. Você passa para a cidade vizinha, o plano diretor é completamente diferente. Um lado é casinha, o outro lado pode prédio, né? Belo Horizonte, Nova Lima é o grande exemplo disso, né? Da diferença da legislação impactando duas cidades contíguas. Então, boa parte da pauta que eu aprendi como vereador ao longo desses 6 anos é uma pauta que eu quero levar a nível estadual, que é de integração metropolitana e de melhor organização do ponto de vista de mobilidade, legislação habitacional, plano de diretores, código de obras, parques lineares. Acredito que o governo do estado poderia desempenhar um papel importante nisso. Então, tem frentes, por óbvio, né? A pauta urbanística ela sempre vai estar muito mais ligada aos vereadores e prefeitos, e, na minha opinião, é assim que tem que ser, né? É o poder municipal, executivo e legislativo que vive o dia a dia da cidade e tem que ser o protagonista nisso. Mas ir para a pauta estadual não significa sumir, né, da pauta das cidades, porque, na verdade, existe um lado de integração metropolitana que eu considero fundamental, tanto que temos aí diferentes estados brasileiros com secretarias das cidades, exatamente para promover o avanço dessa pauta, e até nível Brasília, a gente tem um Ministério das Cidades, né, que busca fomentar boas práticas urbanas, como eletrificação das frotas. Então vamos organizar os fóruns, vamos incentivar as cidades, vamos fazer editais, vamos subsidiar. Aí tem instrumentos bons, instrumentos ruins, mas eu gosto da ideia da gente ter um ministério que incentiva boas práticas urbanas e serve como fórum. É porque o Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, às vezes vão ter o mesmo desafio de como eu recupero meus centros urbanos. Então calma. A nível estadual, a gente vai organizar fóruns para isso e compartilhar boas práticas. Tem um trabalho de articulação e coordenação que eu considero bem viável aí de ser feito, que eu estou bem motivado também de fazer. Sem contar a Assembleia Legislativa, o Poder Estadual, ele pode também ter legislações sobre as cidades mais genéricas, existem alguns direcionamentos mais amplos assim que pode ser feito. Os Estados Unidos têm feito muito isso para incentivar a produção de moradia, né? Mas, Ah, cara, bacana. chegamos ao fim mesmo aqui. Queria saber se tem algo mais que você gostaria de falar, que a gente não comentou aqui. Fica à vontade aí para finalizar. Hum. Não, acredito que abordamos aí boa parte do que eu gosto de falar e também do que eu trabalhei ao longo desses últimos anos. Eu queria mais uma vez, Felipe, agradecer pelo convite, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, essa área urbanística. Infelizmente, são poucas pessoas que gostam de se dedicar a elas. Eu sinto que tem meio que assim. Tem a academia, os acadêmicos que estão lá debatendo, estudando e refletindo sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade. E você tem a atividade imobiliária, que, por óbvio, está ali empreendendo e tocando a sua vida e fazendo seus negócios. E são poucos os espaços, né, que tentam juntar os dois. Então, calma, vamos estudar as boas práticas e vamos levá-la para quem está construindo, né, e transformando isso em realidade, que é a atividade imobiliária. E eu vejo que vocês fazem isso muito bem, de poder estudar as boas práticas, o que dá certo, o que dá errado, o que é bom, o que não é, o que outros países e outras cidades pelo mundo estão fazendo de certo, e vamos conectar isso com a atividade imobiliária, que muitas das vezes também não está vendo essas boas práticas porque está precisando negociar terreno, né, contratar arquiteto, negociar o preço dos seus insumos e não consegue acompanhar tão de perto, que aí encontrem vocês, né, esse bom espaço aí para respirar as boas ideias. Então, mais uma vez, né, te acompanho super, queria parabenizar pelo trabalho e dizer que estou aqui sempre à disposição também e consumo muito do que vocês produzem. Bacana, bom demais saber disso, Pedro. E a admiração é mútua aí, como eu falei no início, fica aqui meu desejo aí que você consiga prosperar muito aí politicamente, tenha sucesso aí nessa campanha desse ano. Vamos ficar aqui torcendo porque a gente precisa de mais pessoas, né, mais políticos que tenham o nível de conhecimento, dedicação, engajamento que você tem com a pauta urbana. Então, muito obrigado aí, Pedro. Eu que agradeço, muito obrigado a todos também que nos ouviram.